Lucro contabilístico e caixa são duas realidades distintas. Quando se analisam as demonstrações financeiras das empresas, pode-se encontrar empresas com lucros, porém sem caixa ou com caixa muito reduzido. Ou, contrário, empresas com prejuízos contabilísticos e com valores de caixa que lhes permitem pagar contas. Mas por que razão o lucro é diferente do caixa? Essa é a temática desta videoaula. Esta videoaula vai ser acompanhada pelo manual, a demonstração dos fluxos de caixa, método direto e método indireto. E neste manual começamos precisamente com a distinção entre aquilo que é o lucro contabilístico e aquilo que é o caixa. Os lucros contabilísticos são avaliados na demonstração dos resultados da empresa. A demonstração dos resultados da empresa evidencia os rendimentos e os gastos daquele período assentes no regime do acréscimo. Estão presentes aqui rendimentos, estão presentes gastos que devem ser imputados a este período de relato, independentemente do recebimento no caso de rendimentos ou do pagamento no caso de gastos ocorrer em período ou em períodos subsequentes. E a demonstração dos resultados incorpora assim os resultados contabilísticos, a diferença entre os rendimentos e os gastos. O primeiro resultado contabilístico é o EBITDA, que é o denominado resultado antes de depreciações, gastos, financiamento e impostos. O segundo é o resultado operacional, deduzindo ao EBITDA as depreciações e as amortizações. O resultado operacional também é denominado EBIT. E depois o resultado financeiro, que resulta dos juros obtidos na perspectiva de rendimento, menos os juros suportados na perspectiva de gasto. Este resultado financeiro vai ser contemplado de forma negativa quando os juros suportados são superiores aos juros obtidos, caso contrário será positivo, e vamos ter por dedução, por soma algébrica, o resultado antes de impostos, o qual vai ser, em parte, absorvido pelo imposto sobre o rendimento e, finalmente, temos o resultado líquido do período. Portanto, temos aqui, nesta demonstração dos resultados, no modelo oficial, temos 4 resultados contabilísticos. O EBITDA, o EBIT, o resultado antes de impostos e o resultado líquido. Existe um outro resultado contabilístico muito importante que nós damos relevância, nomeadamente, em avaliação de empresas, que é o chamado NOPAT. NOPAT de Net Operating Profit After Taxes, que é um resultado que é obtido considerando o resultado operacional, o EBIT, vezes o efeito fiscal, vezes 1 menos a taxa efetiva de IRC. Seria um EBIT líquido do imposto que lhe diz respeito. Mas não está contemplado aqui na demonstração dos resultados oficial, contempla estes resultados que são os chamados resultados contabilísticos. E é aqui que se avalia se a empresa, em termos de desempenho económico, obteve lucros contabilísticos ou prejuízos contabilísticos, porque, claro está, se os rendimentos são superiores aos gastos, vamos ter lucros na perspectiva contabilística. Contrariamente, teremos prejuízos na perspectiva contabilística. Mas, para avaliar o caixa da empresa, isso terá de ser feito na demonstração dos fluxos de caixa. Porque a demonstração dos fluxos de caixa baseia-se no regime de caixa. Ou seja, contam os recebimentos e contam os pagamentos que ocorreram naquele período. E, portanto, se uma empresa, no dia 31 de dezembro, por exemplo,
efetua uma venda de 1 milhão de euros e emite uma fatura por 1 milhão de euros, mas nessa venda, ou nessa fatura, concede ao cliente um prazo de 30 dias, em dezembro, mediante o regime do acréscimo, essa venda virá registada em vendas e serviços prestados, no caso concreto vendas, na demonstração dos resultados. Isso vai aumentar os resultados contabilísticos todos da empresa, porque as vendas é logo ali o topo, é o rédito. Mas como foi concedido ao cliente um prazo de 30 dias e estávamos em dezembro, o recebimento só vai ocorrer no ano a seguir. E, portanto, existem vendas, os resultados contabilísticos aumentaram, mas não está devidamente refletido no caixa. Ou seja, quando é que se vai movimentar o recebimento na demonstração dos fluxos de caixa? Quando o dinheiro efetivamente entrar. Se o cliente for cumpridor e passado 30 dias, conforme estabelecido, paga à nossa empresa, isso vai ocorrer em janeiro do ano a seguir, só em janeiro do ano a seguir, é que a demonstração dos fluxos de caixa vai registar recebimentos de clientes e a respectiva quantia recebida. Portanto, isto já começa a explicar porque é que o lucro é diferente do caixa. No nosso manual da formação, vamos ver agora 2 casos práticos, um da entidade A, o outro da entidade B, para melhor compreendermos esta questão de resultados contabilísticos são diferentes do caixa. Consideremos, por exemplo, a empresa A, limitada, que apura no período N um resultado líquido de 120 mil euros. Portanto, lucro contabilístico positivo, resultado líquido positivo de 120 mil euros. E cujo caixa se apresenta com um crescimento apenas de 26 mil euros. Portanto, muito importante, isto evidencia que o resultado líquido do período é diferente do caixa. E aqui, felizmente para a empresa, ela tem um resultado líquido positivo e também ainda tem caixa. Ambos são positivos, mas o lucro é bastante superior ao caixa. E, portanto, poderíamos pensar, então ela tem um resultado líquido de 120 e o caixa é tão inferior a esse resultado líquido? Bom, a empresa apresenta a sua demonstração dos resultados, conforme se pode ver. Portanto, as vendas e serviços prestados foram 600 mil euros. Depois temos aqui um conjunto de gastos operacionais, o custo das mercadorias, os FSEs, os gastos com pessoal, 430. Temos uma reversão de imparidades que funciona como rendimento. As imparidades são gasto do período no seu reconhecimento, mas quando se anulam imparidades, por já não existirem efetivamente aquilo que as levou ao reconhecimento já não existe, faz-se a respectiva reversão e a reversão entra como rendimento. Temos então o EBITDA, que é o resultado antes de depreciações, gastos, financiamento e impostos. Portanto, 180 mil euros, entretanto as depreciações e as amortizações, 30 mil, gasto do período. Forma-se o tal EBIT de 150 mil, EBITDA menos depreciações e amortizações do período. Entretanto, tivemos ali juros e gastos similares suportados, aqui totalmente gasto do período, portanto a empresa apenas pagou juros, não teve juros recebidos, um resultado financeiro negativo de 10 mil, e o EBIT menos esses juros forma o resultado antes de impostos de 140 mil. Depois tivemos o imposto sobre o rendimento do período, isto é, o imposto estimado para o período, refletido aqui na demonstração, de 20 mil, e o resultado líquido, portanto, 120 mil. A taxa efetiva de IRC
resultaria em dividir estes 20.000 euros pelo resultado antes de impostos, por 140.000. E multiplicando por 100, portanto, esta empresa tem uma taxa efetiva de imposto de 14,28. Isto deriva do caminho percorrido entre o resultado contabilístico e o lucro tributável, e a empresa terá tido alguns benefícios fiscais para que a sua taxa efetiva seja inferior à taxa nominal. Ora, um resultado líquido do período de 120 e um caixa que é verificado em caixa e depósitos bancários, que passa de 66.000, aliás, passa de 40.000, portanto, 31 de dezembro de N-1, passa de 40.000 para 66.000, tem ali uma variação positiva de 26.000 euros, portanto, cresceu 26.000 euros entre N-1 e N. Então, chegados ao final do período N, temos 66.000 euros de caixa, temos um crescimento ou uma variação do caixa em mais 26.000 comparativamente com o período anterior, e a verdade é que o resultado líquido é de 120.000, portanto, o resultado líquido do período, que se formou no período. Ora, para perceber por que razão existe um resultado líquido de 120.000 e todos os resultados contabilísticos são positivos, e um caixa que cresce 26.000 euros, nós usamos para este raciocínio a demonstração dos fluxos de caixa, que quando se utiliza o método indireto, permite-nos fazer esta conciliação, este caminho, do resultado contabilístico até ao caixa e equivalentes de caixa no final do período, para nós compreendermos a razão pela qual existe esta diferença. E a demonstração dos fluxos de caixa pelo método indireto, e atenção que no sistema de normalização contabilística a demonstração dos fluxos de caixa tem que ser apresentada pelo método direto, mas para efeitos de análise económica ou financeira e para compreendermos esta dinâmica dos fluxos da empresa e esta conciliação entre os resultados contabilísticos e o caixa equivalentes, a demonstração dos fluxos de caixa construída pelo método indireto, mesmo que seja para consumo interno da entidade, é muito importante. Ora, o nosso ponto de partida na construção da demonstração dos fluxos de caixa pelo método indireto é um resultado contabilístico. Podemos utilizar o resultado antes de impostos, podemos utilizar o resultado líquido, claro que a diferença entre um e o outro é o imposto, e, portanto, haverá que considerar essa diferença. Partindo do resultado líquido do período, aqui neste exemplo, começamos por ajustar, portanto, no fundo, expurgar do resultado líquido do período todos aqueles gastos e todos aqueles rendimentos que não se traduziram em movimentação de caixa. E analisando aqui a demonstração dos resultados, eu verifico que existem dois. Temos aqui os gastos de depreciação e amortização, que são chamados gastos não desembolsáveis. Portanto, eles entram como gasto a deduzir na perspectiva contabilística ali ao EBITDA, mas o reconhecimento de depreciações e de amortizações não provoca nenhum pagamento. Portanto, é um gasto não desembolsável. Diminui resultados contabilísticos, mas não faz qualquer alteração ao caixa. E também acontece na reversão aqui das imparidades, mas aqui é na ótica de um rendimento, que é um rendimento que foi reconhecido, mas que não implica um aumento de caixa. Ora, isto tem que ser expurgado do resultado contabilístico para começarmos este caminho da aproximação ao caixa. Logo, tudo o que é gasto acresce para corrigir o resultado líquido, porque foi deduzido e agora temos que anular o impacto
Depreciações é um gasto sem saída de caixa, acresce, portanto mais 30. A reversão de imparidades é um rendimento sem entrada de caixa, portanto vai deduzir 10, está ali o sinal menos. E depois temos que ver também, numa segunda linha, portanto já temos aqui então as correções de gastos e de rendimentos não caixa. Depois temos que ter em consideração as chamadas variações das necessidades fundo-maneio. Por um lado, aquilo que são as necessidades cíclicas. Os clientes, os inventários, os chamados ativos correntes cíclicos. Por outro lado, os recursos cíclicos, que são os fornecedores, Estado e outros entes públicos na perspectiva de apagar, ou seja, de passivo, mas sempre passivos correntes e cíclicos. E temos de avaliar as variações entre duas datas do balanço, ou entre o início do ano e o final do ano, para verificar a sua variação. E o próximo conjunto de correções é precisamente essa. Ora, no balanço verifica-se o seguinte: os clientes, temos aqui os clientes, quantia escriturada, no início do ano, ou a 31 de dezembro de N-1, que corresponde a 1 de janeiro de N, não é? A quantia escriturada dos clientes, ou o valor contabilístico dos clientes, era de 80 mil. E chegamos ao final do ano com 135 mil de saldo, de fotografia, a 31 de dezembro do ano N. Ora, o que é que acontece? Há uma variação positiva, portanto, temos mais valor nas contas a receber, no âmbito de clientes. Esta variação positiva significa que os clientes nos devem mais, e devem-nos mais 55 mil euros. Quando os clientes nos devem mais, significa que nós estamos a financiar os clientes. E, portanto, deixamos de receber. E isto tem o impacto negativo no caixa. Ora, este aumento de clientes são vendas por receber. Isto tem um impacto negativo no caixa, vai diminuir. Já no âmbito dos passivos correntes cíclicos, e estamos a falar de recursos cíclicos, temos os fornecedores. E o que acontece em fornecedores? Fornecedores são contas a pagar. Ora, no início do ano, ou no final do ano anterior, eu tinha 50 mil euros de dívida a fornecedores. No final do ano, a 31 de dezembro do período N, eu tenho 65 mil euros de dívida a fornecedores. Então, as minhas dívidas a fornecedores, as minhas contas a pagar, neste caso, aumentaram mais 15 mil euros. Se eu tenho mais dívida, é porque não paguei. E enquanto não pagar, o dinheiro permanece nas minhas mãos. Eu estou a ser financiado pelos fornecedores. São compras que ainda não foram pagas. E, portanto, isso produz um efeito positivo no caixa, como se percebe. Portanto, um aumento de fornecedores de compras a pagar significa, neste caso, mais caixa. Então, o caixa gerado pelas operações é de 110 mil euros. Entretanto, a empresa pagou aquisições de ativos fixos tangíveis ou aquisições de equipamento, e agora já estamos no domínio das atividades de investimento, e a empresa pagou dividendos aos seus sócios, e aqui já estamos na perspectiva das atividades de financiamento, pagar dividendos a acionistas. Os acionistas são financiadores da empresa pela via do capital. E, portanto, temos 24 mil de pagamento. A variação de caixa equivalentes naquele período, é a soma dos três níveis: das operações, do investimento e das atividades de financiamento. São 26 mil euros. Se a isto somarmos o caixa que existia no início do ano, que eram 40 mil, ali está a caixa e depósitos bancários, temos o caixa final 66, que é este aqui, 66 mil. E, portanto, a partir
da análise da demonstração dos fluxos de caixa, percebe-se o caminho que foi percorrido desde o resultado líquido até ao caixa equivalentes no final do período. Portanto, está aqui assente o regime do acréscimo, está aqui assente a questão das necessidades de fundo de maneio, a questão dos gastos não desembolsáveis. Portanto, tudo isto justifica esta questão muito importante. Outra situação interessante aqui a ver é também a dinâmica do capital próprio. Porque o capital próprio é constituído, no caso desta empresa, por capital subscrito, por reservas legais, pelos resultados transitados e pelo resultado líquido do período. O resultado líquido do período que vem da demonstração dos resultados, o resultado líquido do período, ele pertence ao capital próprio. E, portanto, a 31 de dezembro do ano N, temos ali 120, que veio diretamente da demonstração dos resultados. E no ano anterior, o resultado líquido, N-1, tinha sido de 36 mil. Portanto, há um aumento ali do resultado líquido do período em 84 mil euros. Para percebermos bem a dinâmica do capital próprio, porque o capital próprio tem um ponto de partida, e o ponto de partida é, vamos agora aqui estudar o 31 de dezembro do ano N. O 31 de dezembro do ano N é o ponto de chegada do capital próprio. Esta parte aqui. O ponto de partida era 1 de janeiro do ano N ou 31 de dezembro de N-1, porque é igual. O capital subscrito não alterou. As reservas legais passaram de 18 mil para 20 mil. Os resultados transitados passaram de 26 mil para 36 mil. O resultado líquido do período de 36 mil no período anterior e 120 no período N. E o capital próprio teve um aumento de 96 mil euros, uma variação positiva. Para melhor entendermos esta dinâmica, usamos aqui a análise da demonstração das alterações no capital próprio da empresa. E esta demonstração, ela começa com o ponto de partida, que é a posição no início do período, onde nas colunas temos todas as rúbricas exatamente iguais à formação, às rúbricas do capital próprio no balanço. Portanto, os 200 mil de capital subscrito, os 18 mil de reservas legais, os 26 mil de resultados transitados, os 36 mil de resultado líquido do período e os 280 mil do total do capital próprio. E, seguidamente, temos o caminho percorrido até ao final daquele ano, em que se passa de um capital próprio de 280 mil para 376 mil, conforme aqui o balanço dos dois períodos compara, portanto verifica, mas nós queremos aqui um mapa, uma matriz que nos permita perceber melhor esta dinâmica. No início do ano, portanto logo no início do ano, em janeiro do ano N, há uma transferência do resultado líquido do período para os resultados transitados. Sai do resultado líquido do período, os tais 36 mil. Portanto, o resultado líquido do período que era o do ano anterior, não é? Estes 36 mil. O ano N abre com um resultado líquido de 36 mil. Estes 120 só são formados no fim do ano. E, portanto, estes 36 mil saem do resultado líquido do período e entram nos resultados transitados. Porque o resultado líquido do período tem que ficar liberto, livre, para no final do ano, através do apuramento dos resultados, apurarmos o tal resultado líquido do período que, uma vez apurado, no caso concreto, deu 120 a 31 de dezembro do ano N. Então, temos aqui esta mecânica de menos resultado líquido entra em resultado transitado e depois, a partir de agora, os resultados transitados foram reforçados, não é?
eles já tinham 26 mil e passaram a ter 26 mil mais 36 mil do resultado líquido e por deliberação de contas, de aprovação de contas e Assembleia Geral de aprovação de contas, resolveu-se reforçar a reserva legal em 2 mil euros. Então veja-se a reserva legal a ser reforçada por saída do resultado transitado e por entrada na reserva legal de mais 2 mil. E, portanto, a reserva legal passa de 18 mil para 20 mil. Está aqui a dinâmica explicada de onde saiu e onde entra. E depois chega-se ao final do ano com o resultado líquido do período obtido naquele ano e que foram os tais 120, e portanto ali positivo, 120 mil, resultado líquido do período que reforça o total do capital próprio, porque estes 120 mil só no janeiro de N mais 1 é que virão a reforçar os resultados transitados. E depois verifica-se ainda que nas operações com detentores de capital há distribuição de dividendos. E isto aqui é importante ver esta dinâmica, ou seja, a deliberação ou a aprovação de contas deliberou que uma parte do resultado transitado seria para reforço da reserva legal e outra parte dele seria para distribuir na forma de dividendos. Então, os resultados transitados vão ter ali uma retirada, daí vem negativo, de 24 mil, que é a parte que vai para a distribuição de dividendos e que diminui assim a riqueza da empresa, porque é para pagar aos acionistas 24 mil e eles saem dos resultados transitados. Estes 24 mil vão ali negativos porque, efetivamente, há diminuição do capital próprio sempre que se distribuem resultados, se distribuem lucros ou dividendos, lucros para sociedades por cotas, dividendos para sociedades anónimas. E esta dinâmica explica que, finalizado o ano, o capital subscrito não teve alteração, as reservas legais passaram de 18 para 20 mil, dado o reforço, os resultados transitados passaram de 26 mil para 36 mil, e vejam que apesar da distribuição dos dividendos e do reforço da reserva legal, mesmo assim continuou a haver ainda retenção de lucros, que o resultado líquido do período, obviamente, tem que se manter daquele período, são 120 mil, como é lógico, e o total do capital próprio, e tudo isto são somas algébricas, nesta linha final, é 376 mil. E, portanto, estes valores correspondem exatamente ao términos ali a 31 de dezembro do ano N e à composição do capital próprio da empresa. Bom, vamos agora à entidade B, que nos vai apresentar aqui uma situação peculiar. Porque a entidade A teve lucro contabilístico, mas também tinha caixa. O caixa era diferente, mas ambas as componentes eram positivas. Agora, temos aqui um caso da entidade B, que tem aqui uma situação peculiar. A entidade apresenta prejuízo contabilístico. Portanto, a sua demonstração dos resultados vem com um resultado líquido negativo. Todavia, o caixa é positivo. Mas como é que isto pode ser? Bom, então vamos ver aqui a demonstração dos resultados. No caso da entidade B, eles venderam 400 mil euros, é o seu volume de negócios. Depois os gastos operacionais, FSEs, custas de mercadorias, FSEs, gastos com pessoal, outros gastos. Temos ali mais o caso de uma imparidade de clientes, que no SNC vem antes da formação do resultado contabilístico EBITDA. 50 mil euros de EBITDA, EBITDA positivo. Mas depois, os gastos de depreciação e de amortização, depreciação dos ativos fixos tangíveis e amortização dos intangíveis,
cifram-se em 60 mil. E o EBITDA não é suficiente para isto e, portanto, estes gastos consomem a totalidade do EBITDA e o EBITDA expressa a diferença que é negativa, 10 mil. Por cima, suportaram juros e gastos similares de empréstimos, 8 mil, ou seja, torna ainda mais negativo. O resultado antes de impostos, negativo 18 mil. E mesmo com resultado antes de impostos negativo, tem estimativa de imposto de 2 mil. Isto também é uma situação que nós temos que ter em consideração, que as empresas, mesmo com prejuízos, elas podem ter igualmente de pagar imposto. Porquê? Basta pensar nas tributações autónomas. As tributações autónomas, elas são taxas do artigo 88 do Código do IRC que incidem sobre gastos, sobre despesas. E, portanto, independentemente da empresa ter lucro ou prejuízo, tem que aplicar as tributações autónomas. E com uma agravante, é que, no caso das tributações autónomas, quando existe prejuízo na perspectiva fiscal, há um agravamento de 10 pontos percentuais relativamente às taxas de tributação autónoma. E, portanto, uma empresa pode ter prejuízo, mesmo prejuízo fiscal, porque este aqui é um prejuízo contabilístico, depois isto vai ter que ser corrigido para efeitos fiscais, mas considerando que a empresa continuava a ter prejuízo na ótica fiscal, na passagem do contabilístico ao fiscal, aplicou depois as correções, aplicou as tributações autónomas e verificou que tem a pagar 2 mil. E, portanto, o imposto é sempre um gasto, não é? É o gasto do imposto, ele é negativo, menos 18, menos 2 mil, menos 20 mil, que é o resultado líquido do período. Então, temos uma empresa com um resultado líquido do período negativo. E a verdade é que o balanço mostra que o resultado líquido do período entra ali a 31/12 de N no capital próprio, está aqui, conforme eu estou a posicionar, e naquele ano, apesar deste resultado líquido negativo, o caixa é de 61 mil euros. Então, resultado líquido negativo e caixa positivo? Bom, mais uma vez, lucros ou prejuízos na perspectiva contabilística é diferente de caixa. E como é que vamos fazer este caminho para verificar esta diferença, que é bom no caso da empresa, porque com 61 mil euros tem capacidade financeira para as suas despesas correntes e, portanto, não é o facto de ter um resultado líquido negativo que deixa de ter esse caixa. Mas como é que fazemos esse percurso? Mais uma vez, através da demonstração dos fluxos de caixa. E, mais uma vez, através da demonstração dos fluxos de caixa pelo método indireto, que nos vai permitir fazer a conciliação, o caminho entre o resultado contabilístico até ao caixa equivalentes no fim do período. E aqui o raciocínio é similar ao anterior. Eu começo, então, por expurgar do resultado líquido do período todos aqueles gastos que não têm uma correspondente saída de caixa. E no caso concreto desta demonstração dos resultados, gastos operacionais, FSEs, gastos com pessoal, custos de mercadorias, isso tem correspondência em saída de caixa. Claro, vigora o regime do acréscimo. Pode haver gastos que foram reconhecidos e que só se vai pagar no período seguinte, não é? Mas são gastos desembolsáveis. No entanto, perdas por imparidade em clientes e gastos de depreciação e amortização são gastos contabilísticos não desembolsáveis. Portanto, eles não se traduzem em saída de caixa. Então vamos fazer o ajustamento. Como são gastos, acrescemos as depreciações, gastos sem saída de caixa, acrescemos as perdas por imparidade e temos esta correção feita. Depois, vamos à questão das necessidades do fundo maneio. Então, vamos aqui começar por estes ativos cíclicos. Podem ser os clientes, podem ser os inventários. Portanto, temos aqui clientes, no caso concreto. O que é que acontece nos clientes? Há uma
há um aumento ou uma diminuição do saldo. Tínhamos 100 mil, passamos para 68 mil. Há uma variação negativa. Ou seja, eu no início do ano ou no fim do ano passado, os clientes deviam-me 100 mil. A 31 de dezembro do ano N, só me devem 68 mil. Ou seja, há uma variação negativa deste ativo corrente de natureza cíclica, clientes, esta necessidade cíclica. E porquê que diminuiu? Porque recebi mais, e se recebi mais, fui capaz de melhorar o recebimento, a minha eficácia no recebimento dos clientes, mais caixa para a empresa. E, portanto, esta diminuição de clientes são saldos recebidos, entra como positivo, mais caixa. E no caso dos fornecedores, que é um recurso cíclico, no início do ano ou no final do ano anterior, eu devia aos fornecedores 75 mil euros. Chegado ao final do ano, devo 69 mil. Portanto, eu devo menos 6 mil. Se devo menos 6 mil aos clientes, significa que paguei, não é? E, portanto, deixei de usufruir deste financiamento pela via dos clientes. Isto consome o meu caixa e, portanto, entra-me ali a diminuição de fornecedores, entra-me como valor negativo. Quando há uma diminuição de um passivo cíclico, isso corresponde a uma diminuição do caixa. Mesmo assim, fui bastante eficaz nas cobranças a clientes e chego ao caixa gerado pelas operações, fazendo aqui a soma algébrica, os menos 20 mil, mais os 60, mais os 20, mais os 12, menos os 6, com 66 mil euros. Entretanto, fiz o pagamento da aquisição de equipamento, que é aqui as minhas atividades de investimento, 30 mil. Não paguei dividendos, portanto, não tenho aqui, no caso concreto, atividade de financiamento como tinha na empresa anterior. Chega ao final com a variação de caixa equivalentes no período de 36 mil, considerando que no início do ano ou no final do ano anterior, o meu caixa era de 25 mil, vejam ali os 25 mil, entra ali, mais os 36 mil que eu fui capaz de formar, termino com 61 mil. E ali está os 61 mil. E a variação são os 36. Esta variação está explicada aqui na dinâmica da passagem do resultado líquido até ao resultado, até ao caixa gerado pelas operações. Bom, para terminar, portanto, está assim justificado o porquê da empresa apresentar prejuízo na perspectiva contabilística, resultado líquido negativo, e ainda assim ter um caixa final de 61 mil euros e, portanto, ter aumentado em 36 mil o seu caixa comparativamente com o período anterior. Esta dinâmica explica tudo isto. Regime do acréscimo, gastos não desembolsáveis, maior capacidade de receber de clientes, portanto está tudo aqui justificado. E agora, da mesma forma que estivemos a ver a dinâmica do capital próprio, entre o início do ano e o final do ano, usamos uma vez mais a demonstração das alterações do capital próprio para explicar esta dinâmica. Por que razão? A empresa, no início do ano, apresenta capital subscrito de 250 mil, 28 mil em reservas legais, 32 mil em resultados transitados, 40 mil de resultado líquido do período e, no fim do ano, e este resultado líquido do período era a 31 de dezembro de N-1, que corresponde ao dia 1 de janeiro do ano N, e que no dia 1 de janeiro do ano N vai ser transferido para os resultados transitados, está bem? Porque 31 de dezembro de N-1, do ponto de vista contabilístico, conforme se fecha um ano, conforme se abre o novo ano. 31 de dezembro de N-1 são os saldos de um
de janeiro do ano N. E, portanto, eu posso dizer que isto também corresponde a 1 de janeiro do ano N e que nessa data estes 40.000 vão reforçar os resultados transitados, que passa de 40.000 mais, portanto, 70.000 mais os 40.000, portanto, 32.000 mais os 40.000 do resultado líquido do período. E chega-se ao final do ano e temos aqui tudo isto, não é? Portanto, o capital subscrito não alterou, as reservas legais tiveram um reforço de 2.000, os resultados transitados passam de 32 para 70.000, o resultado líquido do período ele é negativo no ano N, havia sido positivo no ano anterior, mas para melhor explicar esta dinâmica, temos a tal demonstração das alterações no capital próprio da empresa B SA. A posição no início do período, temos aqui os valores todos que eu já expliquei, e o que é que aconteceu para termos este ponto de partida e termos a posição no fim do período, que é esta, que aqui está. O que aconteceu foi o seguinte. No início do ano, o resultado líquido do período de 40.000, ele vai sair do resultado líquido. Portanto, um resultado líquido positivo significa que, porque eram efetivamente 40.000 no ano anterior e tinha dado positivo, no ano N é que deu negativo. Portanto, este valor estava credor, debitou-se resultado líquido, creditou-se resultados transitados. Sai do resultado líquido, entra em resultados transitados. E os resultados transitados naquela fase passaram para 72.000, 32 mais 40. A partir daí, a Assembleia Geral de Aprovação de Contas, respectiva deliberação, aprova-se que do resultado transitado, 2.000 é para reforço da reserva legal. Então, retira-se do resultado transitado e aumenta a reserva legal. Debita-se resultados transitados, credita-se reservas legais com 2.000 e assim elas passam para 30.000. Aqui está a movimentação. O resultado líquido do período, daquele período, é de 20.000, mas negativo, o que consome o capital próprio, em parte. Não há qualquer distribuição de dividendos, portanto, a Assembleia Geral de Aprovação de Contas não contemplou distribuir dividendos pelos acionistas e, consequentemente, chega-se ao final do ano com o capital subscrito igual, com mais reserva legal, com os resultados transitados de 70.000, portanto, no fundo, estes resultados transitados só se mexeu para reforço da reserva legal. O resultado líquido do período daquele período foi negativo, não é? E, portanto, em linha, a soma é de 330. O capital próprio no início do ano era de 350 e agora passa para 330, que é a consequência de um resultado líquido negativo. Um resultado líquido negativo provoca, em termos globais, diminuição do capital próprio, que passou dos 350 para os 330, e este quadro explica toda esta dinâmica. Bom, no manual tudo isto está explicado. Depois temos aqui, comparativamente, mais uma vez, a demonstração das alterações do capital próprio da entidade A e da entidade B. Eu já expliquei agora, portanto, mas aqui só para vermos comparativamente o que é uma entidade que gera resultado líquido positivo e o impacto que isso tem no capital próprio, aumentando, e uma entidade que gera resultado líquido negativo e o impacto que isso tem no capital próprio, diminuindo. E, seguidamente, como estivemos nesta videoaula a abordar muito a demonstração dos fluxos de caixa, seguidamente vamos a explorar a demonstração dos fluxos de caixa
O sistema de normalização contabilística preconiza que ela é elaborada para as entidades do regime geral do SNC e pelo método direto, ou seja, as atividades operacionais são elaboradas pelo método direto, mas o método indireto continua a ser fundamental, como vimos agora, porque é ele que nos permite justificar devidamente porque é que o lucro contabilístico difere do caixa. E, portanto, na próxima videoaula vamos explorar toda a dinâmica da demonstração dos fluxos de caixa, vamos analisá-la, como é que ela se constrói pelo método direto, e há duas possibilidades. A empresa pode ter uma classe 0 incorporada no sistema informático, ou pode ser pela aplicação de fórmulas. E vamos explorar ainda melhor o método indireto, ver aqui a fórmula geral do método indireto para podermos adquirir todo este know-how para, no caso das nossas empresas, podermos também aplicar para consumo interno o método indireto. Até à próxima videoaula.